Bom dia, professor. Galera, como combinado aí, né? Gostaria que a gente mantesse aquela organização de ligar a câmera aí. Tá com a câmera desligada, por favor. Só para manter os parâmetros. Aqui tem igual jogador de futebol, né, gente? A galera entra, faz dentro de máscara. Eu gostaria que alguém conseguisse me explicar o que acontece no futebol. Tipo, entra de máscara pro estádio, na hora do gol e tal, todo mundo se abraça e tal. Aí ele, quando ele é substituído, ele coloca a máscara e fica aí separado. Dentro do campo, ninguém pega Covid, fora do campo, todo mundo é potencialmente transmissor. Eu não consigo entender, ué. Tá no vestiário, todo mundo junto no vestiário, sai do vestiário todo mundo de máscara. Mantém isolamento. Entra em campo, porra, todo mundo se abraça, se beija na hora do gol e a merda toda. E aí, quando é substituído, coloca a máscara e fica separado. Cara, doideira. Sim, Bárbara, tranquilo. Vou aqui. Galera, hoje nós vamos continuar com física, né? Eu nem tinha olhado o horário ontem. Hoje nós temos duas aulas. Então nós vamos hoje movimento horizontal, lançamento horizontal, na aula de física, e na aula de química nós vamos para terminar com a parte termoquímica, coisinha bem simples. Depois vamos para a cinética e no final equilíbrio. Vou tentar terminar. Ai, galera, deixa eu ver quem está entrando aqui. Flores. Cadê você, Felipe? Tá com vergonha de mostrar o rostinho aí? Aí, o cara aí. Ô, Jonaci, Oi, fala, meu brother. quem não mostrar vai meter o pé, né? Você falou. Eu vou tirar. Ah, bota fé então. Pode crer? É isso aí. Só tô. A Bárbara tem a justificativa. Tô aguardando a Letícia e a Júlia aí da justificativa para mim, por favor. Se tem alguma coisa conversado com o Danilo. Se não tiver, eu vou ter que remover. Eu conversei com o Danilo também, que semana que vem eu não vou poder ter câmera, mas ele falou que eu não vou assistir a aula, não. É, então. Não sei. É, eu só não quero pegar esse pepino para mim, entendeu? Isso aí é. Gabriel Mendonça. E aí, Felipe, o seu Cruzeiro tá massa, hein, cara? O Cruzeiro tá voando, hein? É foda, bicho. Hein, o Cruzeiro tá voando, cara. Rapaz, tá bom demais o Cruzeiro. Esse ano ganha tudo. Grande Brasil de Pelotas. Mas que fasezinha ruinzinha, tá? É até bom, rapaz, pra ter humildade. Má administração, né, galera? A galera é foda.
Botou um monte de veterano lá, pô, pra ganhar milhões, e aí que é foda. Como é que paga? Pois é. Então, galera, olha só, eu vou. Ô, Gabriel, você tem como ligar sua câmera, Gabriel? Você tá me ouvindo? Beleza, Gabriel? Sim. Pronto. É... Eu vou começar minha aula aqui, eu vou. Ô, Júlia, e aí, Júlia e Letícia? Não vou poder deixar vocês continuarem, entendeu? Infelizmente, depois vocês conversam com o Danilo lá. Galera, nós vamos começar a nossa aula então. Hoje, movimento horizontal. Deixa eu abrir meu slide, eu tenho um slide aqui. É a aula seguinte, movimento vertical. Nós estamos na aula de. Então, nós estamos na física 4, livro 3, acho que é a aula 10 agora. Confere para mim, por favor, se é a aula 10 mesmo. Depois de termina, depois nós fazemos uns exercícios aí. Vou abrir meu slide aqui, que a gente te dá uma moral aí. Vou abrir aqui agora. Galera, começou a aula, agora fique à vontade se vocês querem desligar a câmera ou não. Ah, pode ficar à vontade. Eu vou espelhar minha tela. À vontade. Uma galera tão bonita e com vergonha de mostrar o rostinho, né? Tem gente bonita aí. Claro que Gustavo Galon é o cara que destoa, né? O galã da galera aí é o Galon, né? Artista, né? O cara. Ele é o fora da curva. Galera, estamos aí, né? Então vamos ao lançamento horizontal. Então, o que é a diferença do lançamento horizontal para o movimento vertical? Na realidade, o movimento vertical, eu estou considerando que a trajetória desse corpo é em linha reta, porém é na vertical. Então, ou ele desce ou ele sobe. Se ele estiver descendo, ele pode descer de duas maneiras, como eu discuti com vocês ontem. Ele pode estar descendo em queda livre, aonde a sua velocidade inicial é igual a zero, ou ele pode estar descendo com a velocidade inicial diferente de zero. Daí eu chamo isso de lançamento vertical para baixo. Então, quando ele cai com a velocidade inicial igual a zero, é queda livre. Quando ele cai com uma velocidade inicial diferente de zero, eu chamo de lançamento vertical. Mas a interpretação é a mesma, porque ambos são movimentos uniformemente variados, porque tem aceleração da gravidade. Ambos, nós vamos desconsiderar a resistência do ar. Nos exercícios do Enem, sempre a gravidade vale 10 metros por segundo. Em algumas questões da UVV, que eu peguei a gravidade igual a 9,8, né? A prova da UVV, eu acho que essas particulares aí, é a prova mais conteudista que tem, tá, gente? Quando eu, assim, tá analisando as particulares, a da UVV é mais conteudista, ela é muito mais. Então, é acessível entrar na UVV nos outros cursos, exceto medicina, né? Medicina não é tão acessível assim, não. Né? Passar em medicina em qualquer faculdade tem que comemorar mesmo, tem que, porque não é tão fácil assim, tá, gente? Então, eu estava analisando a prova da UVV e comparando com as outras, a mais conteudista que tem é da UVV, né? É a prova mais conteudista, é a prova que tem mais as questões se aproximam um pouco da questão do Enem, porque tem mais contextualizações. Ah, tá travando. Deixa eu meter o microfone aqui. Pra mim não tá travando não, Jonassi. Tá não? Eu vou colocar o microfone para ver se melhora um pouco mais. Ela sem microfone também. Deixa eu ver se melhora um pouco. Ei, melhorou? O Murilo, né? O Murilo que tá falando.
Agora acho que melhorou, né? Piorou. Piorou? Uhum. Piorou mesmo, Jonas. Tá mais baixo, eu acho. Mais baixo? A voz A voz ficou mais baixa? ficou. Eu acho que ficou, peraí. Fala aí o negócio aí. Fala aí. Falar? Tô falando, pô. Tá mais baixo? Isso é estranho, não sei. Tava melhor? Ô, professor, Oi. antes deu uma travada, eu não consegui estudar nada, mas depois voltou a escutar. Agora tá travando rapidinho. E Aí agora? O que que aquelas vozes vocês... ficam muito baixas às vezes. E agora? Como é que tá? Ei? Fala comigo. E agora? Como é que tá? Tá tranquilo? Ou tá ruim ainda? Vocês estão me ouvindo? Vou sacar na Flávia. Ana Flávia, tá me ouvindo, Ana Flávia? Como é que tá agora? Hoje eu nasci, pra mim nunca esteve ruim. Ah, tá. Talvez a internet falhou da pessoa. Ô, Gustavo, e aí, Gustavo? Como é que tá, Gustavo? Fala pra mim. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá bom. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Vamos continuar. Então, gente, quando eu falo de lançamento horizontal, eu estou falando a seguinte situação. Quero que vocês entendam a situação. Depois nós iremos para um simulador. Quero que vocês entendam o seguinte. Eu tenho um determinado objeto que ele não foi lançado a partir do solo. Ele foi lançado a partir de uma plataforma que tem uma determinada altura. Vamos pensar, é como se ele tivesse sido lançado de uma mesa. Só que ele não vai ser lançado para cima, ele vai ser lançado horizontal, ou seja, paralelamente ao solo. Quando ele abandonar essa mesa, vamos imaginar que eu tenho esse corpo, eu vou fazer uma setinha aqui para ele. Quando ele abandonar essa mesa, ele vai fazer essa trajetória. Olha, ele vai tanto para a horizontal quanto para a vertical para baixo. Então é como se ele tivesse dois tipos de movimento. Eu sei que ele está executando um movimento só. Eu sei que, olhando lateralmente, eu vejo uma trajetória parabólica. Mas ele está executando concomitante dois movimentos. Um horizontal. Se eu estivesse olhando superior, eu iria ver ele simplesmente, a sombra dele, se eu olhasse para a sombra dele no solo, eu iria ver que ele estava trajetando simplesmente na horizontal. Mas, se eu estivesse de frente para essa mesa, eu iria ver ele caindo. Lateralmente, como nós estamos vendo ele em trajetória parabólica. Uma visão superior, se eu estivesse em cima da mesa e olhando só para a sombra dele, eu iria ver ele deslocando simplesmente na horizontal. Se eu estivesse de frente para a mesa, eu iria ver ele caindo na vertical. Então, quer dizer que aqui eu tenho um movimento composto. E pelo princípio de Galileu, que ele disse que quando eu tenho um objeto móvel sobre a ação de um movimento composto, ou sobre o movimento composto, cada uma das velocidades age de maneira independentemente uma da outra e no mesmo intervalo de tempo. Então, quer dizer que eu vou ter que trabalhar aqui com duas velocidades. Uma componente horizontal, que eu vou chamar de Vx, e uma componente vertical, que eu vou chamar de Vy. Mas como ele ainda, em cima da mesa, ele não tinha uma velocidade vertical, eu considero que a sua velocidade vertical inicial é zero. Então, se trata que na vertical ele está em queda livre. Ô, Jonassi, Oi? olha aqui, ó, esse negócio que você falou ontem, do horizontal, ele tá desprezando o vento, né? A velocidade do vento. Sim, Gustavo, a nível médio, a gente não tem condições de acrescentar essas variáveis, como resistência do ar, como velocidade do vento, e essas coisas, a gente não tem condições ainda de colocar isso. Então, nós Porque isso trabalhamos também influencia muito, né? Tipo assim, e vai na influenciar. trajetória. Vai Eu influenciar. tava vendo uns vídeos lá, de negócio de sniper lá, essas coisas assim que atira, que eles têm que calcular na hora, assim, a velocidade do vento, ajustar na luneta e efetuar o disparo, né? Tipo assim, é muito difícil, então. Aí nós estamos falando ali que esses atiradores de elite, né? Esses caras são altamente treinados, então é algo que eles têm sim, eles têm um barômetro, eles medem sim, né? A velocidade do vento, a angulação, tudo certinho, tudo friamente calculado.
para que eles não possam, para não perder o tiro, né? Sim. Realmente eles. Só que ali, o Gustavo, estamos falando de pessoas que estão executando aquilo numa vida real, diferente de vocês. Então, por exemplo, suponhamos, Gustavo, que você for fazer engenharia mecânica, engenharia naval, engenharia aeronáutica, aí você vai ter que trabalhar com uma situação ideal. Você não vai projetar um automóvel para andar numa situação que não tenha ar. Então, você tem que projetar um automóvel que vai andar na rua real. Então, ele vai sofrer resistência do ar, né? Então, você tem que pensar tudo isso aí, isso aí. Aí você vai ter que ter condições matemáticas de acrescentar todas as variáveis que pode ter. Então, a condição, o atrito vai ser sempre o mesmo? Não, a pista pode estar molhada, né? O vento vai ser sempre leste-oeste? Não, o vento pode ser sul, sudoeste, noroeste. Então, todas essas variáveis, vocês vão estar um engenheiro colocaria isso em seu projeto, tá? Mas isso é nível superior, né? Não Sim, é, entendi. não é nível médio. Tranquilo. Esses atiradores de elite, normalmente, também têm nível superior. Eles não são soldados em raso também, não, entendeu? São pessoas altamente treinadas. Sou da Polícia Federal, então todos têm nível superior. Da Civil Sim, também. porque eu olhei assim, né? Tinha que ter curso lá, sobre, né, um montão de curso, matemática, essas coisas assim que você falou aí. Pra ser um A cara assim. galera, assim, matemática pura, matemática e física muito aplicada. Galera, então, como eu disse para vocês, essa velocidade de lançamento que eu chamei de Vx, muitos exercícios vão chamar de V0. Então, alguns autores chamam de VO, mas é V0. Então, a velocidade inicial que ele vai ser lançado é a mesma componente horizontal. Se vocês perceberem aqui, na nossa figura, vocês estão vendo que o vetorzinho da velocidade horizontal, Vx ou V0, ele permanece do mesmo tamanho. Se comparar, ó, então quer dizer que durante toda a trajetória desse objeto, até ele tocar o solo, ele vai ter a mesma velocidade horizontal. Então quer dizer que na horizontal eu tenho um movimento uniforme. Aí você fala assim, pô, professor, mas não tem ação da gravidade? Tem, mas só que a gravidade ela age perpendicular a essa velocidade. Então ela não vai alterar o módulo. Ela altera o quê? A direção, mas não o módulo. Tá claro? Já minha componente vertical, VY, no início ele é zero. Olha agora, o vetor começa a aparecer e olha quando ele chega ao solo, o seu vetor é maior. Então quer dizer que na vertical eu tenho um movimento uniformemente variado e acelerado. Você fala, por que acelerado? Porque a gravidade, vamos riscar aqui a gravidade, tanto a gravidade, não sei se meu mouse está aparecendo aqui, deixa eu voltar lá. Tanto a gravidade, eu vou circular, quanto a velocidade tem o mesmo sentido. Então, na vertical, eu tenho movimento uniformemente variado e acelerado, e na horizontal é só movimento uniforme. Então, como eu dei o exemplo para vocês da mesa, né? Então, se eu fosse observar, dependendo do ângulo que eu estou observando, dependendo da minha posição, lembrando que a trajetória depende também do observador. Então, analisando esse tipo de movimento, eu estaria vendo esse objeto fazer essa trajetória se eu estivesse na lateral. Se eu estiver de frente para a mesa, então vamos pensar um observador olhando para essa mesa de frente, né? Como que ele veria esse objeto? Caindo em linha reta. Se eu tivesse um observador olhando superior, com uma visão assim de cima para baixo, como que ele estaria vendo esse objeto fazendo uma trajetória horizontal? Então, para eu ver essa trajetória em formato parabólico, eu tenho que estar olhando, vamos pensar aqui, vou desenhar uma cabeça aqui, eu teria que estar olhando assim, ó. Então aqui eu tenho as costas da pessoa aqui, vou começar um cabelo aqui. Não sou igual a Bárbara, não tenho habilidade artística como ela, então desenhei mais ou menos uma pessoa descosta aqui, olhando. Então se eu estiver aqui de frente, assim, olhando lateralmente,
né? Se eu tivesse de frente, eu estaria vendo isso aqui, né? Um cara olhando de frente, estaria vendo a trajetória parabólica. Eu olhando da posição que esse cara aqui está observando, eu estaria vendo como? Vertical para baixo. Se eu estivesse na visão superior, eu estaria vendo como? Horizontal. Tá? Galera, então, nós temos duas grandezas importantes que esses exercícios vão cobrar para a gente. Primeiro é a altura. Então, às vezes, ele pode pedir para a gente qual é a altura que esse objeto foi lançado, ou pode pedir o tempo de queda, ou etc. Ou ele pode pedir o alcance. Que distância que esse objeto caiu? Tem uma Letícia pedindo para entrar. Eu vou deixar ela entrar e vou conversar com ela aí o que está acontecendo. Eu tinha tirado ela da sala. Seguindo. Galera, e aí? Deixa eu ver se eu consigo entrar no simulador aqui. E aí, a gente faz algumas perguntas em relação ao nosso lançamento horizontal. Em relação ao tempo de queda, o tempo de voo, ele depende da velocidade de lançamento? Em relação ao tempo de queda, ou seja, o tempo de voo, ele depende da altura que esse objeto foi lançado? Em relação ao alcance horizontal, ele depende da velocidade de lançamento? Ele depende Professor, do se ele for lançamento? lançado de cima da mesa, igual o seu exemplo, Não, ele não ele vai depende da velocidade que foi lançado, porque não tem nenhuma velocidade vertical de início. Mas se ele foi lançado do chão em parabólica, a não. velocidade do lançamento vai importar. Você está lançando ele para cima. Daniel, Murilo, nós estamos falando de lançamento horizontal. Esse do solo é oblíquo, é outro tipo de movimento. Sim? Para esse tipo de movimento, para esse tipo de lançamento, eu fiz algumas perguntas, né? Eu fiz essa pergunta. Então, em relação ao tempo de queda, no lançamento horizontal, é o nosso trabalho, é o nosso... Tá, professor? Sim? Eu tava observando o livro e o primeiro movimento que tem já é o logo oblíquo, o Sim? parabólico. Aí eu falei que você estava dando exemplo com aquele dali. Sim. Perfeito. Mas é porque eu prefiro dar horizontal e depois dar o parabólico. A ordem dos fatores não altera Então, eu nesse acho que não, caso. professor. Hã? Oi? A primeira pergunta, não. Não. Então quer dizer que o tempo de queda não depende da velocidade de lançamento. E aí, como é que nós vamos fazer? Como é que eu vou tentar responder isso aqui para vocês, né? Como é que a gente vai tentar imaginar? Aí que entra, né? Quem poderá nos ajudar? Nós temos que recorrer ao nosso simulador de lançamento de projétil. Então, eu vou recorrer ao FET, né? É um simulador criado pela Universidade do Colorado, né? Eu uso ele para caramba, isso nas nossas aulas, né? E vou usar novamente. Sempre que possível, eu uso ele. Então, deixa eu abrir e vou responder todas aquelas perguntas para a gente. Eu vou direto para o nosso laboratório. Então, aqui, ó, o que o Gustavo estava me perguntando em relação à resistência do ar. Você está vendo aqui, ó, eu posso colocar a resistência do ar e aí eu posso, né, colocar com mais, com menos, o coeficiente arrasta, eu posso alterar. Ah, eu vou aumentar, vou diminuir meu coeficiente de arrasto. Tá? Eu posso alterar isso, mas só que nesse caso a gente não vai trabalhar com essas variáveis, nós estamos numa situação ideal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, tá? Eu vou, já que é um lançamento horizontal, eu não vou lançar ele do solo, tá? Ó, se vocês repararem, deixa eu aumentar aqui a minha lupa aqui. Se vocês repararem aqui, ó, deixa eu colocar. Vocês estão vendo aqui o mouse aqui? Dá para ver o cursor? O mouse quando eu aponto ou não? Vocês conseguem ver o mouse?
Na minha tela aparece, professor. Aparece, né? Então tá. Então olha só. Eu vou fazer o seguinte. Alguém tá falando alguma coisa aqui? Então tá beleza. Então olha só. Eu vou fazer uma determinada altura. Ó. Repare que agora eu estou a 5 metros de altura. Para ser lançamento horizontal, olha o ângulo aqui. Tá vendo que tá mudando o ângulo? Ó. O ângulo tem que ser zero. Por que o ângulo tem que ser zero? Porque tem que ser paralelo ao solo. Então, isso é o lançamento horizontal. Perfeito? E aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar uma bola de canhão. Eu primeiro vou colocar um diâmetro dela grandão. E vou fazer o seguinte. Eu vou lançar. Vou diminuir a velocidade para 10. E vou fazer o lançamento. Aí, olha só. Eu vou aumentar eu vou diminuir o seu diâmetro. Então, era 1, vou colocar, sei lá, qualquer um. 0,05 e vou atirar. Nós vimos que o diâmetro, que o tamanho do objeto não vai interferir. Será que a massa vai interferir? Então, eu vou alterar a massa. Vou lançar, mantive a mesma altura, a mesma velocidade de lançamento. Então, nós vimos que o tamanho, nós vimos que a massa não influencia. Eu vou trocar o objeto. Vou colocar um outro objeto. Sei lá, vamos colocar uma bola de futebol. Vamos lançar para ver o que vai acontecer. Nada mudou. Então quer dizer, professor, quer dizer que a massa e o tamanho não vai interferir. Sim, porque nós estamos numa situação ideal. Lembra que eu tirei resistência do ar. Se eu colocasse resistência do ar, a massa, o tamanho, tudo isso seria levado em conta. Só que nós não temos recursos matemáticos a nível médio para trabalhar com isso. Show? Então, nós já sabemos que a massa e o tamanho não influencia no tempo, nem no alcance, em nada. Então, eu vou trabalhar com a bola de canhão, né, com a bala de canhão, que é muito mais prático para mim. Eu vou deixar a massa dela, sei lá, já que não influencia, vou deixar um diâmetro dela grande para que nós possamos observar. Eu vou lançar. E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou, com isso aqui, eu vou calcular quanto tempo que ela demorou para cair. Então, quer dizer que ela demorou 1,01 segundo para tocar o solo. Esse é o tempo de queda dela. A distância que ela percorreu, essa distância é da onde que ela foi lançada. Então, quer dizer que ela foi lançada aqui, ó, aqui. E qual foi o seu alcance? Então, essa nossa distância nada mais é do que o nosso alcance. Então, qual é o alcance dela horizontal? 10,1 metros. Repare que eu estou trabalhando com a gravidade 9,81. Eu poderia, só para aproximar, vamos trabalhar com 10, que é o que nós vamos fazer nos nossos exercícios. Eu vou tirar novamente. E aí, ó, repare que agora eu obtive 1 segundo, que foi seu tempo de queda, o seu alcance foi 10 metros. Eu vou fazer o seguinte, eu agora vou aumentar a minha velocidade. Vou dobrar. Então, a minha velocidade era 10, agora passou a ser 20. E eu vou ver se o seu tempo de queda é alterado, eu vou ver se o seu alcance é alterado, o que que muda. Eu só vou diminuir um pouco aqui, porque já que eu vou aumentar a minha velocidade, e eu vou ver, olha, eu agora vou ver o que aconteceu. Ó, eu aumentei a sua velocidade de lançamento horizontal, chamar de V0 ou Vx, e o tempo de queda não foi influenciado. O tempo de queda continuou sendo 1 segundo. Só que o seu alcance aumentou. Eu dobrei a sua velocidade e ele teve o dobro de alcance. Será que se eu triplicar a sua... Deixa eu ver se vai a 30. Será que se eu triplicar a sua velocidade, o seu alcance vai triplicar também? E eu vou ver. Eu vi que a velocidade de lançamento não altera o tempo de queda. Eu vi que a velocidade de lançamento é diretamente proporcional ao seu alcance. Se eu dobro a velocidade, ele vai 2 vezes mais longe. Se eu triplico a sua velocidade, ele triplica o seu alcance. Opa, beleza. Então, já sei que o meu alcance é diretamente proporcional à minha velocidade e é uma relação linear. Eu já sei que meu tempo de queda é independente da minha velocidade de lançamento. Show!
Agora, será que meu tempo de queda depende da minha gravidade? Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a minha gravidade para 5 e vou fazer um novo lançamento. Se eu diminuir a minha velocidade também para eu não perder meu objeto. Se eu colocar 10, lembra, ó, a velocidade 10, 20 e 30. E agora eu vou ver o que aconteceu. Repare que quando eu diminuí a minha gravidade, tanto o meu alcance quanto o meu tempo de queda foram influenciados. Então quer dizer que a gravidade influencia no meu tempo de queda e no meu alcance. Então quer dizer que quando eu diminuo a velocidade, meu tempo de queda ou tempo de voo, ele aumentou. Quando eu diminuí a minha gravidade, o meu alcance também aumentou. Então, quer dizer que alcance e gravidade são inversamente proporcionais. Então, quer dizer que tempo de queda e gravidade também são inversamente proporcionais. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou limpar meu desenho e vou fazer o seguinte. Eu vou mexer agora com a minha altura. Então, eu vou travar a minha velocidade. Vamos colocar aqui 20. Vou fazer o meu primeiro disparo. Bom, vou fazer o meu primeiro disparo. Tá? Então ele caiu aqui. Deixa eu aumentar o meu diâmetro para a gente poder enxergar isso aqui. Vou diminuir um pouco. Estou a 5 metros de altura. Vou efetuar um disparo. Então repare, primeiro disparo a 5 metros. Tempo 1 segundo aproximadamente. Alcance 20, minha gravidade está 9,8. Eu vou dobrar a minha altura agora para 10. E vou efetuar mais um disparo. Repare que agora eu fui mais longe. Repare que quando eu dobro a minha altura, o meu tempo de queda não dobra. Ele aumenta um pouquinho, em torno de 1,4, que era 1, virou 1,4. Então quer dizer que a altura e tempo de queda eles são diretamente proporcionais, mas não é uma relação linear, como a minha velocidade, como eu havia visto na velocidade com alcance. Eu dobrei a velocidade, dobrou o meu alcance. Eu tripliquei a velocidade, triplicou o meu alcance. Agora, quando eu dobro a minha altura, o meu tempo de queda não dobra. Ele aumenta 1,4. Então, isso já traz vestígio para a gente que não é uma relação linear, é uma relação exponencial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou quadriplicar, não dá, só dá para triplicar, eu vou triplicar a minha altura. Eu lancei com 5, agora eu vou lançar com 15. Repare que quando eu lance com 15, olha o que aconteceu. O meu alcance também aumentou. Meu tempo de queda também aumentou. Ó. Tripliquei com 5, com 10 e com 15. Quando eu triplico a minha altura, meu tempo de queda não triplica. Ele aumentou em torno de 1,7. Então, uma relação exponencial. O meu alcance também, eu dobrei a minha altura, não dobrou o meu alcance. Olha só. Ó, o alcance 1, 20 metros. Meu alcance 2, em torno de 28 metros. Não está triplicando. Não está dobrando. Não é uma relação linear. É uma relação exponencial. Então, agora, eu já consigo voltar aqui e dar respostas, isso muito mais óbvias para esse questionário. Em relação ao tempo de queda, ou seja, o tempo de voo, ele depende da velocidade de lançamento? A minha resposta é não depende. Em relação ao tempo de queda, o tempo de voo, ele depende da altura? Sim, depende. Eu sei que ele não é linear, mas ele depende. Em relação ao alcance horizontal, aquela distância que ele estava percorrendo, ele é dependente da velocidade de lançamento? Sim, depende. Nós percebemos que quando eu dobro a velocidade de lançamento, eu dobro o meu alcance. Se eu triplico a minha velocidade, eu triplico o meu alcance. Em relação ao alcance horizontal, ele depende da altura de lançamento? Sim, depende.
Mas não é uma relação linear. Eu dobrei a minha altura, meu alcance não dobrou. Ele aumentou em torno de 1,4. Para aumentar o tempo de voo, eu quero ter um tempo de voo maior. Aquele tempo que eu marquei 1,4, 1,7, eu quero tornar aquele cara maior. O que eu posso alterar? O que eu tenho que aumentar? Aumentar a velocidade de lançamento? Não, velocidade de lançamento não influencia no meu tempo de queda. Minha velocidade horizontal? Velocidade de lançamento e horizontal é a mesma coisa. Então, quer dizer que a minha altura, diminuir a minha gravidade. Então, se eu tinha que diminuir a minha gravidade. Se eu aumentar a minha gravidade, ele cai mais rápido. Então, baseado nessas teorias, a gente chega a umas fórmulas agora. Então, tudo que eu disse para vocês está aqui, que meu tempo de voo ele é diretamente proporcional à minha altura de lançamento. A minha altura de lançamento é diretamente proporcional ao meu alcance. Lembrando que meu alcance pode ser utilizado a letra A ou X. A minha velocidade de lançamento ou minha velocidade horizontal, ela é diretamente proporcional ao meu alcance. Claro que para eu trabalhar com isso, eu vou ter que travar alguma grandeza. Então, para eu saber se altura e alcance são diretamente ou inversamente proporcional, a minha velocidade de lançamento permaneceu constante. Para eu travar a minha velocidade, para eu saber se a velocidade e o alcance são diretamente ou inversamente, eu tive que travar a minha altura. Mantive a altura constante. Galera, como eu disse para vocês, na horizontal eu tenho MU e na vertical MUV. E agora eu vou colocar algumas fórmulas para vocês. Essas fórmulas vocês já conhecem. Como na vertical é queda livre, meu tempo de queda, raiz de 2H sobre G, ou H sobre 5 se a gravidade for 10. Né? Então, vamos trabalhar com essa aqui em 99% dos casos. Show? 99% dos casos, tempo de queda, raiz de H sobre 5. O meu alcance horizontal, lembra que eu só posso trabalhar com essa fórmula aqui, galera, se a minha gravidade for 10. Se a gravidade for dado o exercício daí que vocês fazem prova da UVV, normalmente ela gosta de trabalhar com 9,8. Você tem que lembrar que tempo de queda é raiz de 2H sobre G. Tá? Essa é a fórmula. Aí eu faço eu faço uma simplificação dessa fórmula caso a minha gravidade for 10. Então, se o exercício não me fornecer a gravidade ou ele me fornecer 10, eu já acho o tempo de queda é igual a raiz de H sobre 5. Então, vocês perceberam que meu tempo de queda depende de quem? Que é o tempo de voo. Depende da altura, só que é uma relação exponencial, e depende da minha gravidade. Então, tempo de queda e altura diretamente proporcional, tempo de queda e gravidade inversamente proporcional. Então, eu lançar um objeto aqui na Terra e eu lançar lá na Lua, de uma mesma altura, quer dizer que lá na Lua ele demora mais tempo para tocar o solo. Aqui na Terra ele tocaria num solo mais rápido. Tá? E agora, como é que eu calculo o meu alcance? O meu alcance ele depende da minha velocidade de lançamento, que é Vx ou V0, vezes o meu tempo de queda. Então, vocês perceberam que o meu alcance ele vai ser diretamente proporcional à velocidade de lançamento. O meu alcance vai ser diretamente proporcional à altura, só que não é uma relação exponencial, é uma relação, ou não é uma relação linear, é exponencial. Se eu quadriplico a minha altura, o meu alcance só aumenta 2 vezes. Perfeito? Porque eu tenho que tirar a raiz quadrada desse valor. E ele é inversamente proporcional à gravidade. A mesma relação que eu disse para vocês. Então, quer dizer que se a minha gravidade aumenta 4 vezes, meu tempo de queda só diminui 2 vezes, porque eu tenho que tirar 4 da raiz. Tá claro? E essas são as fórmulas desse lançamento horizontal. Tá? Eu coloquei uma atençãozinha, só para terminar a aula agora com vocês. Quando ele chega ao solo, a sua velocidade é a velocidade que ele foi lançado, mais a velocidade vertical que agora tem. Então, a velocidade que ele chega ao solo é a soma das duas. E vai ser essa componente diagonal. Tá? Então, se ele perguntar com que velocidade o objeto chega ao solo,
É a soma vetorial do que ele foi lançado, mais a sua componente agora vertical que ele chegou. Tem que ter bastante atenção. Na próxima aula nossa de física, semana que vem, a gente resolve alguns exercícios e nós iremos para lançamento oblíquo. Tá? Então, tem alguns exercícios para resolver, para que vocês possam conseguir fazer os exercícios do livro de vocês. Galera, daqui a pouco a gente volta com química, terminando termoquímica, vamos falar de Gibbs, vamos falar de entropia. Vamos resolver uns 4 exercícios aí para vocês poderem entender como a gente resolve o capítulo. E nós fechamos aquele livro lá de... Vamos começar, acho que está no livro 4 de química, se não me engano. 4 ou 5. Sei, vou dar uma olhada lá. Galera, valeu. Até daqui a pouco. Fui.